Olá pessoal, eu sou o Anderson. Vou estar falando aqui um pouquinho sobre SQL Injection e fazendo a demonstração da ferramenta SQL Map. Para essa demonstração eu vou utilizar o navegador Google Chrome e o sistema operacional Kali Linux dentro de uma máquina virtual, dentro do VirtualBox. A gente vai utilizar uma ferramenta do Google chamada Google Hacking, onde a gente vai fazer uma busca pelas URLs por um determinado parâmetro. Então vou colocar aqui em URL, para esse exemplo eu vou procurar por vendas.php. Ele vai me listar os sites que tem alguma página chamada venda.php. Eu vou utilizar esse site aqui, MotoPlus, um site de venda de motos. Fazer o teste inicial se esse site está vulnerável ou não. Eu vou colocar só uma apóstrofe aqui. Vou dar Enter. Ele vai me dizer que teve um erro interno dentro do código, então significa que eu estou conseguindo injetar código SQL lá dentro. Para fazer uma análise mais completa, a gente vai utilizar uma ferramenta do Kali chamada Uniscan, que é essa daqui. Eu vou dar Enter sem digitar nada, ele vai me mostrar o manual da ferramenta. Então, para usar o Uniscan, eu vou colocar o Uniscan, botar o "-u" para dizer qual host eu quero analisar. Eu vou botar motoplus.com.br. E para fazer uma análise mais completa, eu vou utilizar QWEDS. Isso daqui é para fazer análise de diretórios, de arquivos, análises estáticas e alguns testes dinâmicos. Aqui na documentação ele está descrevendo para que cada parâmetro desse faz. Eu vou dar Enter. Essa análise ela demora um pouquinho. Depois de alguns passos lá de executar a análise no site, ele vai me mostrar a análise de SQL Injection. Ele vai me dar algumas URLs que estão vulneráveis. Eu vou copiar essa URL e vou jogar ela no SQL Map. Vou colocar aqui SQL Map, vou colocar "-u" de host e vou colocar "-dbs". Isso aqui é para ele fazer essa análise e tentar me listar os bancos de dados que estão disponíveis lá. Ele deu um erro aqui de conexão, falhou a conexão à internet. E ele fez o scanner aqui no meu banco de dados. Vou rodar de novo, vai perguntar que sim, tal. Essa aqui é a minha listagem de tabelas de bancos de dados que tem no esquema do banco. Então agora eu preciso fazer uma análise dentro de algum desses bancos para ver o que eu consigo extrair daqui. Para fazer isso, eu vou precisar do nome da tabela, do banco de dados. Eu vou subir aqui para o comando anterior. Aqui eu vou colocar "-d", o nome do banco de dados, e vou colocar "-tables", que é para ele me listar as tabelas que eu posso visualizar. Vou confirmar. Está aqui. Ele achou essas tabelas aqui no banco de dados. Depois disso, eu venho aqui de novo no SQL Map. Agora eu vou botar o "-t" maiúsculo para me listar. Quero ver quais são as colunas da minha tabela Users. Que eu quero fazer dessa tabela. Aí aqui eu ponho "-columns", que é para ele listar quais são as colunas eu tenho nessa tabela. Vou confirmar. Beleza, ele achou na tabela Users, banco MotoPlus, essas colunas aqui. Então agora eu vou tentar fazer o dump dessa tabela. Eu vou seguir com um comando parecido, só que ao invés de "-columns", agora eu vou querer as colunas dessa tabela. Aqui dentro eu vou passar quais colunas eu quero. Quero a coluna name, a coluna password. E eu vou passar o parâmetro "-dump". Ele vai me fazer umas perguntinhas, eu digo que sim. Sim. Aqui ele está perguntando se eu quero usar um dicionário para tentar decodificar as senhas. Isso pode demorar um pouco, vou colocar que sim.
Está perguntando da onde eu vou utilizar o dicionário. Eu vou utilizar o dicionário interno, primeira opção. Dou Enter. Perguntando se eu quero usar sufixos. Eu vou dizer que sim também. E ele vai começar o scanner. Pode demorar um pouquinho esse processo. Eu vou dar um pause aqui. Quando terminar eu volto. Bom, ele terminou aqui a análise dos caracteres, né? Esse password está criptografado com uma senha um pouco forte de ser quebrada, então no meu dicionário local do Kali eu não consegui decriptografar a senha. Ele achou dois usuários, um chamado MotoPlus e o outro chamado administrador, né? Mas eu conseguiria extrair dados de outras tabelas também. A gente olhar aqui, vamos ver aqui, tabela produtos, né? Poderia extrair qualquer dado dessa tabela, só não consegui quebrar as senhas. Da IES para localizar. Aqui ele achou aqui a tabela de senha. Então aqui eu conseguiria fazer um dump dos dados que estão na tabela de produtos, por exemplo, né? Utilizando o mesmo script que eu usei anteriormente, né? Basicamente é isso, né? A demonstração de SQL Map e de dump de database de um site que possa estar vulnerável a SQL Injection.